Olá e bem-vindos ao vídeo do Aprenda os 3Cs Salva uma Vida. Durante os próximos minutos vamos ensinar-vos como reconhecer uma paragem cardiorrespiratória, como atuar em caso de uma paragem cardiorrespiratória e manobras de reanimação cardiopulmonar que irão permitir-vos fazer a diferença e salvar uma vida. Para tal, vamos começar com um pequeno enquadramento deste contexto, explicar-vos um pouco o que é uma paragem cardiorrespiratória e saber como reconhecê-la para além de atuar. Ora, uma paragem cardiorrespiratória é toda e qualquer situação em que o coração deixa de executar a sua função de bomba, ou seja, deixa de ser capaz de bombear o sangue, consecutivamente o oxigênio e os nutrientes necessários para a sobrevivência dos vários órgãos e tecidos do nosso corpo. E se esta situação se mantém por tempo indefinido, irá ocorrer morte celular e, consequentemente, a morte de um indivíduo. São várias as situações que podem originar uma paragem cardiorrespiratória, desde um infarto, em que o coração sofre uma lesão e deixa de funcionar, uma arritmia, em que começa a bater com um ritmo diferente daquilo que é o seu normal, ou até mesmo a situação de um AVC, portanto, uma trombose, em que o coração deixa também de executar a sua função de forma adequada. Em qualquer uma das situações, uma vez que o sangue, com o oxigênio e os nutrientes, deixa de chegar aos tecidos, se nada fizermos, a pessoa acabará por morrer. Acontece é que as lesões cerebrais começam a ocorrer ao fim de 3 a 5 minutos, enquanto as lesões cardíacas acontecem apenas ao fim de 15 a 20 minutos. Significa que temos, portanto, aqui um intervalo de tempo em que é possível ressuscitar uma pessoa, mas ela vai invariavelmente ficar com sequelas. Na Europa existem cerca de 1000 paragens cardíacas extra-hospitalares por dia. Em Portugal, e se atendermos aos números do INEM em 2017, ocorreram mais de 15.000 paragens cardiorrespiratórias, o que significa aproximadamente mais de 40 paragens por dia e 1,8 paragens por hora. Ou seja, enquanto estamos aqui neste bocado a falar, alguma pessoa, alguns no nosso país, está a sofrer uma paragem cardiorrespiratória. Apenas por comparação, saibam que existem 1,6 acidentes mortais de viação por dia, quando comparados com as mais de 40 paragens cardiorrespiratórias, é um número que impressiona. Portugal, tal como outros países da União Europeia e outros países desenvolvidos, as paragens cardiorrespiratórias de etiologia circulatória são a principal causa de morte, ou seja, todas estas situações que acabamos de falar, infartos, arritmias, tromboses, são a causa das paragens cardiorrespiratórias. Isso significa, portanto, que temos o tal intervalo de tempo onde podemos atuar e ressuscitar uma pessoa. Vamos então observar aquilo que é chamada a janela temporal. Atendendo ao que eu vos disse, que o cérebro apenas começa a fazer lesões ao fim de 3 a 5 minutos e o coração começa a lesar e a ter lesões ao fim de 20 minutos, existe aqui uma janela temporal de 3 a 5 minutos onde vocês podem fazer a diferença. E fazer a diferença porquê? Porque as paragens cardiorrespiratórias não acontecem ao lado da base do INEM, ao lado dos bombeiros, elas acontecem em casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos. E é impossível uma viatura de emergência rápida ou qualquer outro meio de auxílio diferenciado chegar nestes primeiros 3 a 5 minutos. É aqui que todos nós, os chamados leigos, podemos fazer a diferença e podemos começar a atuar para minimizar estas sequelas. Conseguem, pois, perceber que a velocidade da resposta é inversamente proporcional ao grau de diferenciação. A base da pirâmide da reanimação são vocês, os leigos, as pessoas que vão estar lá ao lado quando o evento acontecer, e vocês é que irão fazer a diferença. Isto é de tal forma importante que muitos programas de ensino de reanimação na comunidade estão a ser levados a cabo em vários países, através do ensino nas escolas. E isto é de tal forma verdade que em 2009, na Holanda, já 70% das paragens cardiorrespiratórias extra-hospitalares, a reanimação era iniciada por leigos. Em Portugal não tínhamos números na altura e apenas agora estamos a dar os primeiros passos com projetos como estes. Na verdade, não é preciso inventar a roda, porque existem já recomendações, quer a nível da Organização Mundial de Saúde, quer a nível das próprias instituições que gerem as guidelines e as normas de reanimação, a ensinar como é que se deve fazer. E a forma de o fazer é esta: 2 horas por ano, em alunos em idade escolar, a partir dos 14, 15 anos, e formações repetidas ao longo do ano. Dos vários anos que vão acompanhando até ao final do vosso ensino secundário. E porquê? Porque vocês não têm dogmas instituídos.
são facilmente abrangem estas novas informações que nos vamos ensinando. Não têm medo nem têm receio de atuar se tiverem que o fazer. E são aquilo que nós chamamos multiplicadores de formação, porque hoje, ao saírem daqui, irão ensinar o que aprenderam aos vossos primos, aos vossos amigos, aos vossos pais, aos vossos tios, a toda a gente que possam. E a mensagem-chave que todos nós temos que vos passar e transmitir é que um leigo não pode fazer nada de errado. A única coisa de errada é simplesmente não fazer nada. Muitas vezes, quando fazemos esta formação, surgem algumas questões relacionadas com medos, receios ou até mesmo algumas questões legais que convém esclarecer. Primeiro, posso matar ou magoar alguém se fizer manobras de reanimação cardiopulmonar? Não, essa pessoa já está em paragem cardiorrespiratória e, consequentemente, está morta. Portanto, se nada fizermos, assim ela continuará. Segundo, posso ser processado se o fizer? Não. Essa pessoa que está em paragem cardiorrespiratória, tudo o que possamos fazer será em seu auxílio e assim será interpretado como tal, desde que as manobras que estejamos a fazer sejam consideradas adequadas. Terceiro, é preciso ter uma formação certificada para executar reanimação cardiopulmonar? Embora seja desejável, a verdade é que não é necessário. Este tipo de formação que estamos aqui hoje a fazer é suficiente para que possam executar manobras de reanimação cardiorrespiratória se não houver na altura algum profissional mais habilitado a fazê-lo. E por fim, será preciso realizar manobras de reanimação com ventilações boca a boca, tal como vêem nos filmes e nas séries? Não. Embora possa ser desejável em algumas situações, como seja o caso de crianças ou pessoas afogadas, a verdade é que em todas as outras situações, fazer compressões ou compressões alternadas com ventilações tem exatamente o mesmo prognóstico e, portanto, iremos apenas ensinar-vos a fazer compressões. Vamos então ver o que são exatamente os 3 Cs, que são aqueles 3 primeiros elos da cadeia e que vocês vão hoje aprender a fazer. A primeira coisa a fazer é avaliar a segurança do local, pois não queremos tornar-nos uma segunda vítima e não conseguir socorrer quem de nós precisa. Tudo o que sejam perigos evidentes devem ser afastados para nos podermos aproximar da vítima em condições. O primeiro passo a fazer é exatamente o primeiro C da cadeia, que é confirmar a paragem cardiorrespiratória. Para tal, devemos aproximar-nos da vítima e tocar-lhe nos ombros, chamando o seu nome. É importante esta estimulação verbal e ao mesmo tempo tátil, pois poderá ser uma pessoa com diminuição da audição e que precise de sentir o toque para ver que a estamos a estimular, e dos dois lados, pois poderá ser uma pessoa que sente mais de um lado do que de outro. Portanto, a estimulação da vítima deve ser verbal e tátil ao mesmo tempo, tentando ver se ela responde. Se ela não responder, está inconsciente e, para tal, tentem chamar ajuda, pois é sempre preferível estar acompanhados do que sozinhos nestes momentos. Ao mesmo tempo, vamos passar dentro deste mesmo passo a confirmar a sua respiração e, para tal, vamos olhar para a vítima, vamos olhar para os seus lábios, ver de que cor é que estão, que têm uma cor arroxeada e não o normal rosado dos lábios. Tentamos ouvir qualquer barulho relacionado com a respiração e tentamos ver se há expansão do tórax ou movimentos abdominais. Se a vítima não realizar qualquer tipo de movimento, nem ouvirmos qualquer tipo de som sugestivo de respiração e tiver os lábios roxos ou pretos, está em paragem respiratória. Por vezes, as vítimas que estão em paragem respiratória fazem uns movimentos bruscos, sugestivos de querer engolir ar. Chama-se isso gasping. Isso é um tipo de respiração primitiva que não é eficaz e não deve ser considerado como movimentos respiratórios. Essas vítimas devem ser interpretadas como estando em paragem respiratória. Na dúvida, é sempre preferível assumir que não estão a respirar. Após confirmarem que a vítima está inconsciente em paragem cardiorrespiratória, passam então para o segundo C, que é o comunicar. Não se preocupem em chamar ajuda, gritem por alguém que esteja a passar ou gritem mesmo para o ar, mesmo que não esteja ninguém presente. E ao mesmo tempo, se tiverem, puxem do vosso telefone móvel e liguem o número de emergência médica, transmitindo todas as informações necessárias para que o sistema de emergência vos possa auxiliar. Sigam as instruções dadas pelo operador e esperem pela sua orientação. Podem mesmo colocar o telefone em alta voz e continuar a falar enquanto executam os passos seguintes. Passamos então ao terceiro C, o terceiro L da cadeia, as compressões. As compressões devem ser feitas ajoelhando-se ao lado da vítima, colocando os joelhos ligeiramente afastados e inclinando o vosso corpo sobre o corpo da vítima, de forma que os vossos braços fiquem em ângulo reto com o tórax da mesma.
Entrelaçando as mãos, estas são colocadas sobre o osso que está localizado no meio do tórax, o externo. E a partir daí, os vossos cotovelos ficam esticados e é o vosso corpo e o peso do vosso corpo que vão executar as compressões e não os vossos braços. Se fizerem as compressões com os braços, rapidamente vão ficar cansados. Ao invés, com o peso do vosso corpo, vão conseguir aguentar mais tempo. As compressões devem ser feitas a um ritmo de 100 a 120 por minuto, permitindo que em cada uma delas o tórax volte à sua posição normal. As compressões devem ser minimamente interrompidas e devem ser mantidas por períodos de ciclos de 2 minutos, ou seja, de 200 compressões. Ao fim das 200 compressões, se tiverem alguém que vos possa substituir, devem trocar com essa pessoa para poder maximizar a qualidade das mesmas. Se estiverem sós, devem mantê-las. As compressões não são interrompidas. Apenas são interrompidas se o doente começar a reagir, se chegar ajuda diferenciada que assuma ou se ficarem exaustos e caiam para o lado e não consigam executar mais compressões. Para quem esteja com algum tipo de lesão ou se sinta cansado a fazer as compressões da forma habitual com os dedos entrelaçados, uma outra opção é segurar com a sua mão o punho da mão que está assente no tórax e executar as compressões dessa forma. Vamos agora passar à parte prática da vossa formação, onde vão poder treinar os 3Cs nos manequins da vossa escola. Em meu nome e em nome de toda a equipe por trás dos 3Cs, agradeço a vossa presença, o vosso entusiasmo e o vosso acreditar neste projeto. Bem-ajam!